Olá, chegou novembro. Novembro, acabou o ano, né? Só falta mais um mês, não tem mais nada para arrancar lá nas folhinhas do calendário. E a primeira reflexão que eu quero fazer antes de falar da agenda astrológica é justamente que você pense como você começou esse ano e como você está agora. Quantas capotadas você deu no carro aí no caminho e como você imaginava lá em janeiro que você chegaria no final desse ano. Que percurso que foi esse? Como que você conduziu esse ano? Se tudo foi exatamente como planejado ou se nada foi como planejado? Se foi melhor que o planejado? Se foi pior que o planejado? Se a rota que você escolheu virou 180 graus e você foi para outro caminho? Se a vida foi trazendo situações e questões urgentes que fizeram você desviar? Ou você não tinha plano nenhum, só deixa a vida me levar? Então, novembro é um bom mês para a gente começar a analisar a caminhada de 2024. Foi um ano que, em alguma área da sua vida, tudo mudou. Alguma área da sua vida começou de um jeito e vai terminar o ano de outro. Eu não digo toda a sua vida, mas em alguma área isso foi muito movimentado. Porque as temporadas de eclipses desse ano foram muito intensas e redirecionaram muitas coisas nas nossas vidas. Para cada pessoa, redirecionou uma coisa. Eu percebo nas pessoas que estão mais próximas, que moram comigo, o pessoal da minha casa, que todo mundo, em alguma área da vida, fez uma mudança radical não planejada. Até tinha um desejo de mudar, tinha uma questão para mudar, não sabia muito bem como, não era um assunto emergencial, mas que a vida deu seu jeito, né, de fazer as mudanças. E as mudanças foram acontecendo. Então, primeira reflexão, como é que você começou 2024 e como você acha que você vai terminar 2024? Que lição aprendida foi essa? Né? Que caminhar foi esse? E sempre tem um crescimento no autoconhecimento, sempre tem um crescimento no autodesenvolvimento. E onde aconteceu esse crescimento? Foi um crescimento numa área que você desejou, né? Então, eu desejei muitas mudanças esse ano. Algumas áreas que eu consegui me comprometer com a mudança e hoje percebo o resultado. E outras áreas, elas mudaram por natureza, pela própria força da vida. Então, por exemplo, eu me propus a cuidar mais da minha saúde esse ano. Então, é um ano que eu treinei mais, fiz mais exercício, fui mais disciplinada, arrumei menos desculpa, me comprometi mais, trouxe esse foco para a minha vida e hoje estou colhendo os resultados disso. Exatamente como eu gostaria de estar, como eu planejei? Não, perto de, mas não. Talvez o ano que vem eu chegue mais perto desse ideal que eu coloquei na minha vida de saúde. Em outros aspectos profissionais, eu tinha metas altíssimas. Patinei, 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 patinei e não andei, né? Fiz muita coisa, mas não saí muito do lugar. Na área espiritual, eu sabia, pela astrologia védica, que eu tinha uma grande jornada esse ano, mas eu deixei para o plano espiritual resolver. E ele resolveu. Me trouxe uma caminhada maravilhosa, linda, profunda, que eu nem imaginava. Então, várias áreas foram movimentadas. As questões de família, né, ou que as questões do meu entorno foram intensas, muito intensas. Ainda estão em resolução, né? Novembro promete ser um mês que eu ainda tenho muitas questões familiares para mexer. E para você, como que foi? Como você começou? Dá uma analisada como é que foi o seu ano, como é que foi esse 2024 em área por área, né? O que tinha de planejamento? O que foi? Até onde foi? Não deixe isso para dezembro e não coloca isso como uma cobrança. Coloca isso como uma reflexão de autoconhecimento. Como você está aproveitando o fluxo da vida, como você está aproveitando esse movimento da vida, que às vezes muda a gente de rumo por um propósito, por um motivo, para sempre tudo conspira para que a gente ande no nosso Dharma, na nossa missão de vida. A gente que desvia, e aí vem os eclipses, vem os movimentos, vem as questões, vem as pessoas, vem as situações para realinhar a gente no que a gente realmente tem que fazer. E a gente fica às vezes frustrado, esse ano eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, e não deu nada certo. Porque não estava para dar certo, porque não era o seu caminhar, porque não era para chegar ali onde você pensou que queria chegar, era para chegar onde você está agora, exatamente. Então, novembro começa um pouquinho para a gente desacelerar e entender que caminho a gente já percorreu e como é que a gente vai terminar o ano, com que aprendizado, né? Com que qualidade de aprendizado. E aí a gente vai olhar como é que a gente começa novembro. E fala, ai, Cris, não aguento mais você falar. Eu não
Eu evito o máximo ser catastrófica. E novembro não é um mês catastrófico, tá? É um mês até engraçado. Emocionante, mas engraçado. Deixa eu colocar aqui para a gente chegar no nosso mês de novembro, aqui, dia 1º, 6h06 da manhã. O dia começa como? Com uma lua nova, que não é escorpião, como toda a astrologia tropical falando. No céu real da astronomia, a lua nova acontece aqui em Libra, né? Então, o nosso mês começa zerado, né? Começa na hora zero do ciclo lunar. Então, o primeiro dia do mês vai ser o primeiro dia do ciclo lunar, segundo dia do mês vai ser o segundo dia do ciclo lunar. E assim a gente vai correr um mês exatamente numa lunação a partir de Libra. Então, vai ter muito essa energia de Libra ainda nesse mês que o Sol ainda passa para Escorpião e tem todo um movimento nos signos de água, mas a lua nova do primeiro dia do mês foi em Libra. Então, sexta-feira a gente amanheceu com uma lua nova, né? Com uma conjunção de Sol e Lua em Libra, e essa energia repercutiu e vai repercutir no mês todo, nessa tentativa de acomodar as questões familiares, as relações, os relacionamentos, as questões com o outro, né? A gente vai organizar as nossas relações ainda nesse mês, que vem muita energia emocional para que isso aconteça. Então, a gente pode aproveitar essa energia emocional para fazer isso de uma forma amorosa, compassiva, compreensiva, entendendo como cada um chegou em novembro, olhar para o outro e falar o que foi o ano dessa pessoa e o que foi o meu ano, e de um lugar amoroso alinhar esse final de ano, ou ficar se matando, né, algumas pessoas e arrumando confusão. Então, ainda tem essa energia relacional nesse mês de novembro e ainda tem essa energia de muitas emoções a serem acomodadas. Então, para a gente começar novembro, todo mundo na mesma página, vamos revisar um pouquinho como foi, não vou falar desde o começo do ano, mas como foi o segundo semestre. Agosto foi um mês empacado, um mês longo, um mês que as coisas não andavam, que as coisas estavam morosas, né? Então foi aquele agosto gigante, não tinha uma energia de muita movimentação. Quando foi setembro, a gente entrou na temporada de eclipses, tivemos um eclipse em setembro, um eclipse no comecinho de outubro, né? 15 dias de diferença, como toda temporada de eclipse. E esse eclipse movimentou muito a vida. Que a gente fala, o carro capotou, a gente capotou, a vida capotou, as questões vieram, a intensidade das questões vieram, em alguma área da sua vida teve um capotamento, aí um grande mudança de rumo em setembro e outubro. Para algumas pessoas foi maravilhoso, foi uma viagem muito grande, foi uma troca de emprego, né? Foi conhecer alguém, então foi uma questão de saúde que se resolveu. Então, para muita gente isso foi um capotar positivo, e para muita gente foi um capotar a, a nossos olhos negativo, mas nada negativo, tudo é necessário. Então, setembro e outubro foi esse aspecto. Em novembro é um mês que a gente vai acomodar as energias desse capotamento, né? Desse setembro e outubro de muita intensidade. Então, é um mês que a gente assenta, porque não tem trânsitos muito grandes, né? De planetas. A gente não tem um eclipse, a gente não tem coisas muito turbulentas, mas a gente tem planetas mudando de signo, passando por zonas muito turbulentas, muito difíceis, e a gente tem relacionamentos entre planetas que trazem a percepção. Ontem eu até brinquei nos estudos, lembra daquele programa que acho que ainda tem, Troca de Esposas? Então, a nossa vida, quando entra a esposa naquele contexto novo, a esposa intrusa, né, modifica toda a rotina daquela família. E é um caos. Isso foi setembro e outubro. O setembro e outubro foi aquele momento em que tinha um intruso, né? Um problema intruso, uma situação intrusa na nossa vida, em que incomodou demais, modificou demais, transformou demais, e que a gente não estava sabendo lidar com essa questão. Então, parece o programa, porque é aquele momento em que vem a outra mãe e muda totalmente as regras. O programa é sempre muito exagerado. Então, vai uma mãe vegana morar com uma família de churrasqueiros, né, que mata boi, mata porco para fazer churrasco. Então, assim, é sempre um choque cultural e um choque de comportamento nesse programa.
Em alguma área da sua vida, alguma coisa se chocou, alguma coisa exigiu de você um comportamento que você nunca teve e você nunca soube, agir dessa forma. Então, em alguma coisa na sua vida, você se comportou de uma forma muito diferente do que normalmente você se comporta. Então, nesse troca de esposas, setembro e outubro foi o mês que estava ali. As questões que vieram para acontecendo na sua vida exigiram de você um novo posicionamento, exigiram de você um, uma nova ação, um jeito de agir diferente. E quando chega agora em novembro, é quando a esposa vai embora, volta a esposa original, mas nada volta ao original, porque sempre algo foi modificado. E por mais radical que seja o programa, na maioria das vezes todo mundo aprende alguma coisa, todo mundo sai com uma lição. Né? Então, não modifica totalmente aquela família que recebeu a mãe, mas alguma coisa ficou. Se era uma família desorganizada, recebeu uma mãe organizada, perceberam quanto que é bom também viver com um pouco de ordem. Se era uma família super organizada, super sistemática e recebe uma mãe muito caótica, muito despreocupada, muito para curtir a vida, também percebem que a vida precisava de um pouco mais de leveza. Então, é essa análise que eu quero que vocês façam em novembro, né? O que que mudou? O que que foi muito desconfortável, que exigiu de você ações que você nunca teve que tomar e que agora você volta ao seu cotidiano e percebe, bom, qual é o ponto de equilíbrio, né? Não é o meu jeito de ser antigo, não é o meu jeito de ser durante a turbulência, então qual é o meu novo jeito de ser? Então observem na vida de vocês aonde que aconteceu essa movimentação e o que que vocês aprenderam com isso. Então a gente começa um mês numa lua nova, num primeiro dia lunar, Sol e Lua em Libra, Vênus e Mercúrio em Escorpião, que traz muita profundidade emocional. Mercúrio em Escorpião fica muito perdido, porque ele é um signo muito lógico. Escorpião é muito emocional, muito profundo, muito bem direcionado. Mercúrio, ele quer fazer muitas coisas, Escorpião quer fazer uma coisa muito bem feita. Vênus em Escorpião fica um pouco desconfiada, as relações ficam um pouco com desconfiança, a gente perde um pouco, começa a querer olhar as pessoas com um certo desconforto, né? A gente começa a desconfiar de algumas pessoas, de alguns ciclos, de alguns movimentos de amizade. Escorpião, não é tão interessado, né, em se relacionar com todo mundo, ele tem uma coisa mais fechada. Então, existe uma dificuldade relacional com esses dois planetas no signo de Escorpião. Mas Vênus já está saindo, né? Vênus essa semana já entra numa zona de transição entre um signo de água e Sagitário, que é um signo de fogo, que traz um pouco de desconforto nos nossos desejos e no nosso direcionamento dos desejos. Saturno está lá pleno e andando muito lentamente em Aquário, porque ele está estacionando, porque no meio do mês ele fica direto, graças a Deus. Para quem está passando na regência de Saturno, um alívio, mas até ele começar a andar de novo, é um mês muito lento. É um mês que o corpo físico fica muito pesado para quem está passando na regência de Saturno. Então, ele já é um planeta lento e quando ele estaciona para depois retomar a direção, ele fica mais lento ainda. Mas ninguém andou para trás, ninguém estacionou e ninguém andou para frente. O planeta continua na órbita dele. A nossa percepção a partir da Terra que o planeta dá essa ilusão. Só que energeticamente esta é a sensação. Os nodos lunares estão em Peixes e Virgem e ficarão assim até o começo do ano que vem, até o primeiro eclipse do ano que vem, depois que eles mudam de eixo. Júpiter está retrógrado em Touro e passou um ano inteiro em Touro, então as questões de Júpiter, as questões financeiras, as questões materiais, as questões dos nossos desejos, da materialização dos nossos desejos permearam o ano inteiro das nossas finanças e vão continuar até maio do ano que vem, e esse mês não muda muita coisa. Urano retrógrado vai entrar em Áries em algum momento desse mês também. E o rolê de Marte em Câncer, que eu já falei o mês passado, tá? É, mais intenso, e Marte vai ficar aí passeando em Câncer, aí começa o movimento retrógrado e começa o rolê de Marte nessa transição entre Gêmeos e Câncer por bastante tempo, aí por 8 meses. Esqueci de uma coisinha, né, gente? Agora que eu já falei sobre novembro, cadê o arcano? Vamos tirar o arcano de novembro. É bom que a gente já tira o arcano ao vivo. Vamos tirar o arcano de novembro e entender um pouquinho essa energia do tarô para novembro. Se faz sentido
Eu sempre gosto de tirar antes para conduzir as minhas ideias, mas pensei ontem e esqueci de tirar o arcano primeiro. Então, vamos lá, tirar o arcano de novembro. O Imperador. O Imperador é a carta 4 dos arcanos maiores, fala justamente de estabilidade, controle, firmeza, né? Então, é um mês que as energias que foram muito turbulentas em setembro e outubro tendem a se estabilizar, mas não é um arcano menos intenso, né? O arcano do Imperador é um arcano muito forte e com muita cara de escorpião, onde o Sol vai entrar, controlador, firme, direcionador de ideias, né? Planejamento. Então, ele é uma carta de aterramento, firmeza e redirecionamento. Mas precisa dessa análise primeiro, né? Então, antes da gente entrar nessa energia de escorpião no imperador, a gente precisa analisar esse ano, de janeiro a novembro, para a gente poder redirecionar o caminho, para a gente poder redirecionar as energias e finalizar esses aprendizados. Uma ótima carta para um mês que mostra que a gente não vai ter instabilidades. A gente vai ter esse aterramento, essa estabilização das energias e aprender a conduzir as coisas de um ponto mais tranquilo. Vamos lá. Eu anotei as coisinhas por aqui. Então, a gente começa numa lua nova. As celebrações védicas esse mês, a gente começa numa lua nova e logo entra no dia de finados, e depois as celebrações védicas têm muita relação com Vishnu e com o mês de celebração de Krishna para os. Aqui no Brasil a gente chama de Hare Krishna de uma forma errada, que são os Vaishnavas, um mês muito conectado às divindades dessa religião, né? Importante para eles esse mês. É um mês muito esperado, porque é um mês que, na crença, na cultura védica e na crença Vaishnava, é um mês onde se celebra fases onde a humanidade passou por eras muito benéficas. A gente, para eles, está numa era muito maléfica, numa era de muita dificuldade de aprendizagem, de muita dificuldade de evolução espiritual. A gente está muito evoluindo na matéria e pouco evoluindo no espírito e no desenvolvimento da consciência, mas desenvolvendo muito as questões materiais. E se a gente olhar essa era realmente numa velocidade gigante, a gente deu um salto na materialidade, na ciência, no conhecimento útil para a vida, mas a gente quase que engatinhou, está quase voltando para, né, para uma era primitiva, né, onde as pessoas se matam na calçada. Então, assim, a gente, como seres humanos, a gente está evoluindo, parece, nessa era. Mas eles celebram essas eras onde a gente foi muito melhor e teve muito mais expansão de consciência, muito mais evolução espiritual. Então, é um mês importante até para a gente, porque Escorpião traz essa energia também de entendimento espiritual, né? Uma busca maior, e Vênus vai entrar em Sagitário, que também traz essa questão. E aí, ó, a gente vai bem até amanhã, mais ou menos, e no dia 4, Vênus já está a 26 graus de Escorpião, né? Aqui, deixa eu só botar um pouquinho mais cedo, para o Sol continuar em Libra aqui. Então, Vênus está a 26 graus de Escorpião. Então, os últimos 5 graus de Escorpião, os primeiros 5 graus de Sagitário, quando a gente sai de um signo de água para um signo de fogo, gera muita instabilidade. O que que Vênus gera de instabilidade? Nas questões dos nossos relacionamentos e dos nossos desejos e o que a gente projeta de desejo que depende do outro. Então, os desejos dos relacionamentos, os desejos de resultado no trabalho, os desejos que dependem do outro para acontecer. E aí essas energias ficam instáveis, né? Então, o que eu desejo, o que eu espero do outro, o que eu quero, nem sempre está batendo com o que o outro deseja e espera de mim, as coisas são um pouco tumultuadas, um pouco desconfortáveis. Para quem já está com um problema com relacionamento, seja alguém pessoal, seja alguém do trabalho, não é um começo de mês que as conversas são fáceis.
Mercúrio não tá bem direcionado, a gente vem de uma lua nova, a mente não está com clareza, e Vênus está nesse aspecto instável até o dia 8. Todo mundo continua igual, vendo que os planetas continuam iguais. No dia 8, ele entra em Sagitário, né? Entre o dia 7 e o dia 8, ele entra em Sagitário, ele entra um pouquinho antes, na verdade. Ele entra dia 6, né? E até o dia 8 ele está nessa zona de Gandanta, até o dia 10, mais ou menos, ele está nessa zona de Gandanta. E aí, o que acontece? Vênus está em Sagitário, que é um signo de Júpiter, e Júpiter está em Touro, que é um signo de. Vou manter o Sol aqui na casa 1. Vênus está em Sagitário e Júpiter está no signo de Touro, que é o signo de Vênus. Aí é a troca de esposas, aí é a reflexão que a gente fez. Vênus adora, nos direciona e nos dá ações para a vida material, para atender os nossos desejos. Quando a gente faz todas as é, mentalizações, mantras e tudo direcionado a Vênus, a gente está pensando em prosperidade material, em viver nessa vida com boas condições, conforto e ter sabedoria, né? Possuir as coisas com sabedoria. E Júpiter, ele quer filosofia, ele quer refletir sobre a vida, ele quer se afastar da vida material para entender a vida espiritual, para entender a vida sutil, para trazer direcionamentos para a filosofia, para o Dharma, para o sentido da vida, né? Então, é muita diferença, exatamente a troca de esposas. Então, Sagitário, esse signo da filosofia, esse signo intercultural, esse signo que quer aprender os pilares que regem o sentido da vida, as nossas estruturas sociais, quer entender as religiões, né? Quer se aprofundar na filosofia. Vênus não está com tempo para isso. Vênus quer se entender na vida prática. Vênus nos ajuda a comprar o carro, trocar a casa, pagar as contas, né? Fazer festa, viver bem. Então, é uma energia muito conflitante. Eu pus uma esposa muito perua e materialista e empresária e bem direcionada na casa de uma família totalmente monástica, totalmente conectada com a filosofia, a espiritualidade, a religiosidade, né? Então, a estrutura de crenças. Então, mexer com a estrutura de crenças de Júpiter é afetar muito Júpiter. E Vênus está lá falando, sim, que lindo vocês viverem assim monasticamente, mas cadê que isso aqui vai dar certo, né? E Júpiter, por sua vez, está lá em Touro, na casa de Vênus, que é uma casa de terra muito materialista, muito prática, está lá filosofando. Para que serve o dinheiro, né? Como é que eu gasto? O que o dinheiro traz de bom para a minha vida, né? O que eu quero com o dinheiro? Se isso faz sentido, se isso não faz sentido, se a vida é só sobre enriquecer e comprar. Então, eles estão aí na troca de esposas, finalizando esse processo de troca de esposas que vem dentro da gente aí, questionando e trazendo embates durante o mês todo, né? Assim, do dia 8 até dezembro, estamos aí nesse rolê. E a gente tem que refletir desses movimentos que a gente fez, desse movimento de troca de esposas, desses conflitos internos que a gente teve, o que a gente aprendeu? O que aconteceu nesse segundo semestre de inesperado que tirou o nosso conforto, tirou a gente de um lugar confortável e já sabido, um lugar conhecido de como agir, de como fazer, para ações desconhecidas. E, ao mesmo tempo, o que a gente chama de parivartana, quando um planeta está na casa do outro, eles estão trocando de casas, é que isso se equilibra. Então, assim, esse ponto que vem tumultuado de setembro a outubro tende a se estabilizar. A carta do imperador, 4 pontos formam uma base bem estável, uma mesa quadrada. Então, é tudo muito instável. Então, é estabilizar o direcionamento, como eu ganho, como eu trabalho, qual o sentido do meu trabalho, por que eu trabalho, o que eu desejo com o meu trabalho, o que é realmente satisfatório como estilo de vida para mim, o que eu preciso para ter um estilo de vida que me satisfaça e, ao mesmo tempo, que faça sentido para o meu sistema de crenças, que faça sentido para o que eu acredito como ser humano, como legado, como bem maior. Então, é uma boa troca de esposas, mas que vai gerar conflitos muito grandes, principalmente se você convive com pessoas que têm
sistema de crenças muito diferentes dos seus. Então, é natural que nesse período você se afaste um pouco de pessoas em onde você percebe que o sistema de crenças é muito diferente dos seus, os objetivos são muito diferentes dos seus, o direcionamento não está indo para o mesmo, a gente não está apontando a flecha para o mesmo alvo, né? Então, a gente não vai atingir o mesmo alvo se cada um tem um sistema de crenças que direciona para ações diferentes. Então, esse é um dos grandes embates que a gente tem nesse mês. E aí, vamos ver, que eu fui anotando, isso vai. Dia 10, a gente tem um aspecto. Vocês lembram que é, a gente tinha uma caixa tretia lá quando a gente passou, o Sol passou em Touro, e agora quando o Sol passa em Escorpião, a gente entra numa energia que a gente que chama de a caixa Navami, que é o nono dia lunar. Então aqui a gente está no nono dia lunar, a Lua veio de uma conjunção, né, de uma Lua nova com o Sol, e os dias vão amanhecendo cada dia mais cedo, então o Sol está aqui na 1 ainda, o Sol ainda está em Libra, a Lua chega no seu nono dia e é uma das celebrações desse lugar onde a humanidade já foi mais feliz. Então, é um dia muito próspero que anula qualquer dificuldade, qualquer obstáculo. É um dia de libertação dos obstáculos, é um bom dia de oração, é um bom dia de conexão e é um excelente dia para lançar novas ideias, para lançar novos projetos. Ele anula todas as dificuldades do seu mapa. A gente já teve alguns dias assim esse ano que a gente celebrou. Então, é bom anotar aí na agenda. Eu quero fazer algo que eu quero muitos resultados. O dia 10 é um dia importante. Aí a gente só vai ter movimento. Vamos acompanhando comigo. Deixa eu tirar mais um pouquinho aqui de horário para a gente ficar com esse sol bem no meio do ascendente. Vamos andando aqui, ó, até o dia 14, onde a gente vai ter uma lua cheia, né? E nesse mesmo dia que a Lua vai ficar de frente para o Sol, no dia seguinte, ó, que é a Lua cheia, no dia 16, do dia 15 para o dia 16, então no dia 15 a gente tem uma Lua cheia, Saturno que está estacionado deixa de ser retrógrado, né, e passa para o movimento direto, e o Sol entra em Escorpião. Então, esse dia, 14, 15, 16, serão dias muito intensos, porque são os únicos dias que tem grandes movimentos acontecendo ao mesmo tempo no céu. Então, se a gente olhar aqui, vou passar mais devagarinho. Ó. No dia 15, a gente tem o Sol, a Lua de frente para o Sol. Nessa noite do dia 15 para o dia 16, durante o dia, a gente já é, vai estar com essa Lua cheia ainda em Libra, tá? E a gente vai ter uma última Lua nova que vai ser em Escorpião. Então, tá todo mundo falando, é a Lua cheia em Escorpião, a lunação de Escorpião na astrologia tropical, fazendo mil catástrofes, mil coisas. O Sol nem está em Escorpião na astrologia védica, né? Muita calma nessa hora, né? Os astrônomos ficam loucos com essas previsões catastróficas. Todo ano o mundo vai acabar e nunca que acaba. Então a gente está aqui, na lua cheia, ainda em Libra, com lua ainda, né, fazendo mais uma lua em Áries. A gente já teve esse aspecto recentemente, o que traz muita agitação mental. E no dia 16, a gente amanhece com Saturno direto, a lua já passou para Touro e o Sol passou para Escorpião, né? Então o Sol está lá junto com Mercúrio e Escorpião, Vênus ainda está em Sagitário, trocando casinha com Júpiter, e Marte continua no seu rolê eterno em Câncer. E aí, nesses dias, então é bom anotar aí no caderninho, 14, 15, 16, 17, a gente tem muita instabilidade, o pessoal vai viajar, está planejando feriado, tem o feriado do dia 15, tem o feriado do dia 20, então a tendência é dar aquela agitada de final de ano, aquela correria de final de ano, e se organize, porque senão você vai correr só atrás do rabo e não vai render nada. É... E o que acontece com essa energia? O que acontece? A gente ficou aí muito tempo, 6 meses, com Saturno
retrógrado, o movimento retrógrado do Saturno que traz o tempo certo das coisas, né? O tempo correto, não é que ele atrasa nada, nem que traz dificuldades. Ele traz o tempo certo porque ele é o Cronos, o cara, o rei do tempo, né? O cara que comanda o tempo. Então, quando o Saturno fica direto e começa esse movimento direto, o resultado que nunca vinha, então aquela ideia de que eu faço o que tem que ser feito, mas não sinto o resultado, então estou indo na academia desde o começo do ano e olho e falo, caramba, estou aqui na batalha e não estou vendo o resultado disso. Mas eu não desisti. Então, se eu não desistir, se eu adquirir essa resiliência de esperar o tempo das coisas, a partir do momento que ele fica direto, tende a que esse resultado comece a aparecer. Essa justiça de Saturno comece a aparecer. Se eu não fiz o que eu tinha que fazer, se eu não fiz o que eu tinha que fazer, mesmo sem atingir as expectativas que eu tinha. Então, assim, o meu trabalho estava ruim, eu não gostava do meu trabalho, mas eu fiz o meu trabalho, né? A minha dieta, os meus exames médicos estavam ruins, mas eu fiz a minha dieta, mesmo não sentindo melhora. Eu fiz o que tinha que ser feito, então agora a tendência é eu começar a ver o resultado que eu estava esperando desde o começo do ano, mas que eu não via com esse Saturno retrógrado, porque agora as coisas começam a dar resultado. Bom ou ruim depende do quanto você foi resiliente, do quanto você permaneceu no que você tinha que fazer. Então, se Saturno está numa questão de saúde e você não fez o que você tinha que fazer, o resultado vai ser pior. E assim por diante. Se você estava num trabalho, avacalhando no trabalho, chutando o balde, porque você não gostava do trabalho, talvez venha uma demissão, talvez outra pessoa receba um trabalho mais ajustado e você continue com o trabalho muito ruim. Talvez, mas entenda que foi porque você não fez o que tinha que ser feito, porque você fazia um pouquinho, não vinha resultado, você largava. Fazia um pouquinho também. Isso é tudo que Saturno odeia. Gente com pressa, gente sem resiliência, sem persistência, né? Porque ele é o cara da toadinha, né? Sabe, a coelho e a tartaruga é a tartaruguinha, né? Vai. E não dispara, cansa, levanta, volta, né? Fica brigando com o tempo. Arruma um ritmo e faz o que tem que ser feito. Isso é o que Saturno quer. Então, Saturno traz essa ordem para a vida, essa ordem do tempo se reorganizando e os resultados aparecendo. Então, e o que acontece? Ele vai estar num grau, num aspecto, logo em seguida, ainda nesse mês, que é um ponto de Aquário muito benéfico para as questões de Aquário e para as questões de Saturno, porque é um lugar muito confortável para Saturno e muito benéfico para Aquário. Que é um ponto dessa nakshatra, né? Um ponto de Satabhishar, que é perto de 19 graus, ele está aqui em 18,30, então ele chega nesses 19 graus, que é um ponto de purificação. E purificação, às vezes, ela é maravilhosa, é um insight, né? Umas coisas que se esclarecem, se purificam, e os caminhos se abrem de um lugar muito suave. Às vezes, purificação é uma dor de barriga gigantesca, uma virose, né? Uma gripe que te expurga tudo que tem de ruim do seu corpo. Então, esse ponto de purificação vai se dar nesses próximos dias, depois do dia 15. Então, assim, essa semana do feriado do dia 20 tende a ser uma semana de muita intensidade no sentido de perceber o seu lugar no mundo, o seu lugar na vida, as coisas como estão acontecendo. E pode vir de uma forma muito maravilhosa essa purificação, você lá com a cabeça debaixo da cachoeira, percebendo que a vida é muito boa e que você está no lugar certo, fazendo as coisas certas e está tudo caminhando, né, no fluir da cachoeira ali, você está muito feliz. Ou você pode estar realmente ali abraçado com o vaso, vomitando e entendendo o que que eu fiz de errado para estar aqui passando tão mal. Então, esse lugar de purificação, que você tenha consciência do que está sendo purificado, né? Do que está sendo transformado, do que está sendo elaborado dentro de você nesse segundo semestre, nesse ano de 2024. Então, eu falo, não espere dezembro, porque dezembro já vai ser um mês pedindo ações, vai ser um mês pedindo movimento. Não vai ser um mês de refletir sobre 2024. Aproveite novembro para fazer esse fechamento do ano, para fechar, né? Normalmente as empresas fecham o resultado, começam a gerar relatórios de resultado, a escola fecha o ano, quem ficou de recuperação vai para recuperação, quem passou de ano, passou de ano. Então, é um mês que realmente, em tudo na nossa sociedade, como ela funciona, é um mês de apresentar resultados. Se você estudou o ano que vem, dia 28 de novembro você está de férias. Se você enrolou o ano inteiro, dia 28 está começando a sua recuperação. E assim vai. E a gente vai ter no dia depois desse feriado, as coisas não mudam muito, né? Aqui o feriado do dia 20, tá todo mundo mais ou menos igual. Deixa eu botar
o Sol na casa 1. Isso. A gente ter a ordem do dia. O Sol entrou em Escorpião no dia 15 para o dia 16. Mercúrio estava em zona de Gandanta, Vênus está lá em Sagitário, a gente comentou tudo isso, Saturno deixou de estar retrógrado. E aí a gente tem lá Mercúrio junto com o Sol ainda em Escorpião, Mercúrio já entra numa zona de Gandanta, naqueles últimos 5 graus de Escorpião, para entrar em Sagitário, os primeiros 5 graus de Sagitário, que é essa zona turbulenta para a nossa mente. Então, o feriado vai exigir muita meditação. Essa semana entre o dia 15 e o dia 25, muito centramento, muita calma, muito redirecionamento. Todo dia de manhã, firmar a sua mente. O que eu tenho para hoje? O que eu vou fazer hoje? Qual a minha intenção para o dia de hoje? Como eu pretendo conduzir as dificuldades e as alegrias do dia de hoje? Então, esse período de purificação, com muita turbulência mental, que você tenha esse centramento e essa capacidade de organizar a sua mente. E chegando no dia 25, eu estou nas horas aqui, gente, deixa eu voltar. O Sol para casa 1, vamos pelos dias. Dia 22, dia 23, e os 24, dia 25. Vamos aqui para o dia 25, para o dia 26. Quem fica retrógrado? Mercúrio fica retrógrado em Escorpião. Numa zona de Gandanta, né? Numa zona turbulenta, ele fica lá, estaciona e começa o movimento retrógrado. Né? É uma mistura de fim de ano com fim de mundo. Mas a gente já está no final do mês, né, de novembro, dia 26 de novembro. Então, a gente já está concluindo essa fase de estabilização, de purificação, de assentamento, de reflexão. E Mercúrio retrógrado traz resultados, análise de resultados, o resultado das nossas ações o ano todo. Então, quem estudou passou de ano, quem não estudou está de recuperação, quem não estudou nada tomou pau direto, né? Quem foi bem no emprego recebeu bônus, quem foi mal no emprego, né, não vai receber bônus. Então, assim, é o resultado das ações e as nossas reflexões. E aí, Saturno, Vênus, Júpiter, Marte, tudo traz uma intensidade emocional muito grande, mas não quer que você entre no modo vítima e mimimi, e tudo deu errado esse ano para mim, pobre de mim, coitado de mim, né? Vamos assumir um pouquinho do que deu certo, do que deu errado, porque nem tudo deu certo, nem tudo deu errado. Então, fazer essa reflexão de um lugar maduro, né? De um lugar adulto. E vamos lá. O último evento, vocês estão vendo. A Lua está chegando aqui no Sol em Escorpião, e a gente encerra o mês de novo com uma lua nova. Ah, então, no dia 30, o Sol se junta com a Lua e horas depois a gente tem que hora que fica exatamente entre o dia 30 e o dia 1º, uma lua nova de novo. Então, a gente começa o mês com uma lua nova, encerra o mês com uma lua nova. Aí, vamos ver aqui, deixa eu só adiantar. Para chegar aos 2 em 15 graus, para dizer exatamente, ó, exatamente perto da meia-noite. Ah, entre meia-noite e 3 da manhã, a gente tem o grau exato da lua nova, Sol e Lua em Escorpião, com Mercúrio retrógrado, com Vênus em Sagitário, com Júpiter em Touro, com Marte trazendo seu rolê lá em Câncer. Isso traz o quê? Aflora emoções muito profundas, né? Então, a gente começa um mês de um lugar muito introspectivo e termina o mês de um lugar muito introspectivo. E por que que essa introspecção? Para entrar em depressão e para ficar escondido embaixo da cama e se achar que foi o pior ano da sua vida e que você não fez nada certo? Não. É uma introspecção para trazer um redirecionamento de um lugar muito mais assertivo, de um lugar com muito mais certeza de que é aquilo que você quer e que é aquilo que faz sentido, né? Então, Mercúrio está retrógrado
Escorpião para a Lua é muito desafiador, né? Porque ele quer um lugar muito profundo de sentido, e a hora que ele agarra nesse lugar, ele vai com muita força. Não é fácil de conversar, não é fácil de dialogar, não é fácil de expressar as emoções, não é fácil de nomear as emoções. Então, é um período muito difícil intelectualmente, mas muito benéfico intuitivamente. Então, escute a sua intuição, escreva sobre a sua intuição, escute o seu universo interior e não brigue com o seu universo interior. Não tente racionalizar o que você está sentindo, escute o que você está sentindo, escute o que o seu corpo fala, o que o seu inconsciente está mandando de mensagem, a sincronicidade desse universo, o que os sinais estão te dando. A intuição vai estar berrando na sua orelha, então, escute a sua intuição, desconfie das coisas que a sua mente fala, se aquiete, medite, porque Escorpião traz esse lugar paranoico, né, de dentro da nossa mente. A gente não consegue nomear muito bem o que está sentindo, explicar muito bem, verbalizar muito bem o que está sentindo, mas a gente sabe de algum lugar de dentro da gente para onde a gente tem que ir. Então, é muito importante aproveitar essa energia de redirecionamento. E o mês começa, tem essa turbulência aí no meio do feriado e termina de uma forma muito introspectiva e muito emocional. Então, é um mês de grandes desafios emocionais. Tem muitas coisas acontecendo em signo de água que transborda um pouco essa sensibilidade e essa intuição. E deixa eu só voltar para as 6 da manhã e colocar aqui até onde a gente chega. Para chegar no dia 3, que é quando vocês vão falar comigo de novo em dezembro, tá? A lua nova está ali. No dia 2 de dezembro, Vênus entra em Capricórnio, vai lá encontrar com Plutão, mexe muito com as questões de trabalho, com as questões. Vênus não fica desconfortável em Capricórnio, ele toma um direcionamento firme para resolver problemas, ele traz ferramentas para resolver questões de trabalho, de materialidade, ele traz soluções para problema, ele é muito bom nisso, né? Júpiter vai estar entendendo melhor esse rolê do dinheiro e as coisas se direcionam melhor em dezembro nas questões materiais, o resto não muda tanto, e esse Mercúrio vai até o dia 15 de dezembro retrógrado. Então, a gente tem que ser muito prático desde o meio de novembro até o meio de dezembro, no sentido do que a gente quer entender desse direcionamento dessa lua em escorpião, né? Trazer da intuição para a mente, não da mente para a intuição, não deixar a mente dominar as situações e trazer da mente para a intuição. Do dia 2 para o dia 3, nada muda, só a lua que anda, né? E Vênus já está estável ali no signo de terra, né? E preparando as transformações que quer para 2025. Cris, o que adianta a gente planejar se a vida é como ela é e nada sai como planejado? É bom ter um roteiro, é bom ter um mapa de navegação, mesmo sabendo que o mar pode trazer problemas, que a estrada pode ter problemas, a gente vai ter que ter desvios, a gente vai ter que mudar a rota, a gente vai ter que aprender na caminhada, mas sem mapa e sem roteiro é pior, garanto para vocês. Então aí começa esse Vênus em Capricórnio, trazendo esse aterramento e esse direcionamento para 2025, para a gente construir um mapa de navegação, para a gente construir um roteiro, para a gente construir uma caminhada, um direcionamento para esse ano, que aí o nosso subconsciente, a nossa mente tende a caminhar para onde a gente coloca energia, luz e foco. Isso vai estar mais claro em dezembro, não está tão claro em novembro. Em novembro a gente tem que aproveitar para assentar a bagunça que foi 2024 e redirecionar para 2025. E a gente se vê em dezembro de dia 3 de dezembro, em dezembro para dezembro de 25. Dia 3 de dezembro eu trago o mês de dezembro para vocês. Tá bom? Então não foi tão ruim assim, né, gente? Fala sério. Deixa eu parar de compartilhar aqui para dar tchau para vocês. Ups. Aqui. Encerrar esse mês. Estou à disposição para quem tiver dúvida, quem quer saber, Cris, é isso, não é isso? Estou entendendo errado, estou entendendo certo. Tá difícil para mim, tá fácil para mim. Foi realmente muito desafiador setembro e outubro, foi muito maravilhoso, um redirecionamento muito mais benéfico do que eu imaginava. A vida me colocou num lugar muito melhor do que eu queria, do que eu pensei que eu merecia. Então me contem se vocês quiserem dividir isso, tá bom? E um bom novembro para nós. Um beijo.